tá ligado que esse ano de 2025, no futebol é o ano do milagre, né? Vários times aí conquistaram títulos, tem time lá na Holanda que depois de 96 anos, Newcastle, entre outros times aí conquistaram títulos nesse ano, depois de um tempo, né? Eu tava colocando uma expectativa muito grande na Sul-Americana, Vascão, nessa competição, e infelizmente o Vasco foi muito mal, né? Vexame nessa competição, e hoje tem a decisão, né? Lanús, um time que a gente enfrentou na Sul-Americana, contra o Galo. É isso, mas tem a Copa do Brasil. Eu sei que o momento não é legal, mas continuo acreditando aí no ano do milagre, porque até na Copa do Mundo teve uma parada dessa aí também, né? Sei lá, Guatemala, uma galera aí que não disputava uma Copa do Mundo, uma cota, conseguiu a vaga. Então é um ano do milagre no futebol. Vamos, Vasco! Mas a gente tem que se recuperar, né, família? O mais rápido possível, e a gente tem essa oportunidade aí contra o Bahia. Um jogo muito, mas muito difícil, porque o Bahia tem tudo aquilo que traz dificuldades para o Vasco, que é a intensidade, que é a velocidade, mas ainda bem que o Diniz, né, deve levar a campo um time mais equilibrado, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso nesse vídeo. Separei aqui alguns cortes, uma resenha que eu estava acompanhando lá da TMC, né, a antiga Transamérica. Separei aqui também o Faísca do canal Atenção Vascaínos, bem revoltado, falando que o Vasco foi humilhado contra o Grêmio. E aí ele toca naquele ponto que eu falo aqui com vocês, Tietê, Verrete, Nuno, Coutinho. E ele fala que o Diniz está matando o Felipe Coutinho. Quero trazer isso aqui para debate, além de trazer também o Canu, zagueiro do Bahia, que está um tempo sem jogar, deve, né, voltar a ser titular contra o Vasco, falando que o clima para essa partida é de decisão. Assim, na minha cabeça já seria um jogo difícil, mesmo o Bahia tendo vencido o Fortaleza. Perdeu. Eu acho que, né, liga ali um sinal de alerta, porque o Bahia pode perder a vaga para Libertadores de forma direta. Então, assim, promete um jogo bem difícil aí pro Vasco, família vascaína. Então chega aí que tem resenha nessa tarde desse sabadão de muito calor aqui em Queimados, Baixada Fluminense. Ó, o quarto que eu gravo o vídeo aqui fica uma sauna, família vascaína. Mas antes da gente pedir aquela moral, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hypa e fecha aqui com a parceira do canal, que é a GoCase. Se liga só, família, isso aqui é muito útil. Você tem que ter um em casa que é um carregador portátil, e você pode até personalizar. Se liga só, 18 porque dia do meu nascimento. Tem a capinha também que você pode personalizar, o copo Vibe, esse aqui é meu xodó, família. Amanhã é dia de suco amarelo. Não esquece de utilizar aqui o nosso cupom Família Vasco. Para você ativar o nosso cupom, você tem que comprar acima de R$ 99,00 e R$200 você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Fecha com a GoCase que vai estar dando uma moral para o Thiagão. E se você for comprar alguma coisa no Mercado Livre e na Shopee, também fortalece, porque agora o YouTube tem essa parceria e tá dando uma moral aí para os criadores de conteúdo. Venho falando aqui com vocês que não precisa comprar aqui os produtos que a gente separou, que são as camisas oficiais do Vasco, masculina, feminina, boné, mas você pode clicar aqui no link. Esse link vai te direcionar para o Mercado Livre e para a Shopee, o produto que você clicou, mas você comprando qualquer coisa num período de 24 horas no Mercado Livre e até 7 dias na Shopee, você vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Inclusive, eu não manjo muita coisa, mas eu consegui ver aqui os produtos que a galera tá comprando. Não dá pra ver quem tá comprando, mas dá pra ver os produtos que a galera tá comprando. Então tem ventilador, tem peça de moto, tem whey, a galera que fica shapeada, né, pro final do ano, pra tu ver que dá pra fortalecer o canal. Já é uma parada que você vai comprar, mas clicando aqui no link, aí tu vai lá, compra o que quiser, tu vai estar ajudando aqui o Thiagão do Vasco em Família. Vamos seguir a nossa resenha. Família, eu tava vendo aqui nessa página, News Almirante, destacando o trabalho já do Jair, tá conseguindo ali fazer um trabalho de musculação, de fortalecimento, né? Com certeza, infelizmente teve mais essa lesão e aí ficou fora dessa temporada, assim como no ano passado, então já tá ali fazendo um trabalho. Muita gente fala, né? Atletas, quero dizer, né? Que essa lesão mexe muito com o psicológico. Inclusive o Vasco fez, né, um trabalho na Vasco TV, um documentário ali, acompanhando o Jair, o Paulinho. É difícil passar por essa lesão, ainda mais 2 anos consecutivos, né, família? Mas assim, até levanto um debate aqui em relação ao Jair, porque no momento que ele se lesionou, eu acho que ele estava vivendo o melhor momento com a camisa do Vasco. Concorda? Infelizmente acabou se machucando lá diante do Sport, num lance que o árbitro nem falta deu. Acho que é o Cláudio, né? Nem falta ele deu no lance. Mas assim, é uma opinião polêmica, porque você pega esse atual
pega esse momento do Jair, né, que ele se lesionou, e tu olha pro atual time do Vasco, vai falar assim, claro que o Jair ia contribuir, eu concordo, mas o Jair também tem a mesma dificuldade física que esse time do Vasco tem. Porque assim, eu concordo com o Fernando Diniz quando ele fala que o Tietê teve um bom período no Vasco. Teve mesmo. O Tietê chegou a ser um dos melhores jogadores do Vasco após a Copa do Mundo. Mas depois das 2 lesões, nossa senhora, mas tá enterrando. É uma fraqueza física que tá me incomodando. O Tietê tem que tomar leite, sustagem kids, mucilon. Tá uma coisa assim assustadora. Ele não consegue encostar na frente, ele não consegue dividir. Os caras tomam a bola dele com uma facilidade, perde dividida, sabe? E não dá pra ter um segundo volante assim. Só que o Jair tem muito recurso, o Jair é muito bom de bola, maestro, sabe? Tem muito talento, mas também tem essa dificuldade física. É aquilo que eu falo com vocês. Não é o jogador, não é a análise individual, é o coletivo. O Jair com o Barros e com um meia de mais mobilidade, os pontas também com força física, opa, encaixa perfeitamente, que ele sabe jogar. Agora, nesse atual Vasco, aí você coloca o Jair no lugar do Tietê, Verrete, Nuno, Coutinho e Ryan, família, ia dar merda do mesmo jeito, na minha modesta opinião. Vamos seguir, deixa eu passar aqui pra vocês esses cortes que eu separei, e aí a gente volta aqui pra trocar uma ideia bem interessante, a nossa resenha vai ser boa. Olha só. Não faça projeções com relação ao Vasco, porque o Vasco é o inimigo das projeções. Não. Tem 6 pontos de distância pro Z4. Hoje é o Vitória que abre o Z4. Sim. Mas, em relação ao Vitória, o Vasco tem 4 vitórias a mais. Ou seja, se o Vitória tirar esses 6 pontos, vai ficar 2 vitórias abaixo do Vasco. Exatamente. O Vasco tem 2 vitórias de distância. O saldo do Vasco é bom também, menos 1. É menos 1. Pra galera que tá tentando não cair, o que eu tô falando é o seguinte, o Vasco tem 2 vitórias de vantagem sobre o Z4, mas tem 4 vitórias nos critérios de desempate a mais. Então, mesmo que o Vitória tire esses 6 pontos, o Vasco teria ainda 2 vitórias a mais. Então, não entraria no Z4, de novo, em relação ao Vitória, que hoje é o 17º colocado. O Vasco precisa de 3 rodadas para entrar no Z4 e faltam 4. Exatamente. Seriam 3 em 4. Por isso que é muito difícil. Óbvio, se o Vasco não continuar... o Saião tá preocupado e ele vai ser a enquete. Saião tá. Inclusive, no YouTube a gente fez a enquete, o Vasco será rebaixado, não venceu, né, Vitor? 58%. Então, assim, de verdade, eu acho que o Vasco não cai. Mas, qual é o problema? O Vitor falou, Copa do Brasil. Porque se o Vasco termina o Campeonato Brasileiro aos trancos e barrancos, com 3 pontos de distância para Z4 e levando em consideração critério de desempate. Em crise. Com qual moral que o Vasco chega para enfrentar o Fluminense? É isso. A preocupação acho que fica pro torcedor e que deve ficar pro torcedor, ou pelo menos se você aceitar uma sugestão que eu proponho, para você refletir, pensar e cobrar do time do Vasco, é essa. A questão é essa. O Vasco terminar mal o Campeonato Brasileiro, mesmo sem, de fato, ter chances reais de entrar em Z4, né, se ficar ali, 3, 4 pontos e jogando muito mal, galera cobrando Diniz também dando resposta atravessada em coletiva, com aquela cara dele ali à beira do gramado, e o Vasco vir com uma moral lá embaixo pra enfrentar o Fluminense. Acho que a preocupação tem que ser essa, Vitor, eu acho. Então, primeiro somar os 3 pontos que faltam, né? Pra terminar tranquilo, e aí achar um time pra semifinal, eu acho que é isso. E se tiver qualquer possibilidade de aparar as arestas, que seja feito, ia ser legal, né? Boa. Seja feito o quanto antes, né? O Vasco não pode, de maneira alguma, chegar num jogo tão importante, tão decisivo, com problemas internos, com problemas de comportamento, de relacionamento, isso tá fora de cogitação, porque é o jogo mais importante do Vasco nos últimos anos, né? O Igor falou aqui, ô Vitor, que ele falou, Breno, eu juro que se o Verrete for titular contra o Bahia, eu nem ligo a TV pra assistir. Aí você vai ouvir na TMC. Fica só ouvindo aqui o André Marques narrando, isso. Porque eu não descarto essa possibilidade, não. O Verrete é titular? Não descarto. O Diniz é apaixonado pelo Verrete, cara. Sempre que pode, o Diniz coloca o Verrete, não substitui. Quase fez um contra o Grêmio. Desse de quase fez um, ele já tá quase fazendo um. Eu tenho alguns amigos também. Não, e aí? Deu certo lá? Quase. Mas quase não é, irmão. Tem que ir. Quase, irmão. Mas quase passa vergonha, Rodrigo. Já tiveram jogos que o Verrete nem quase. Vai dizer que nunca ficou no quase? Várias vezes. Todo mundo já ficou no quase. Agora, eu já fiz jogos do Vasco recentemente, nem isso. Nem passou perto do cara fazer um gol. Mas acho que o Verrete não começa a entrar nos 11, não. Vai voltar com aquele trio, Andrés, né? Nuno e o Ryan. E tem que resolver o meio campo, né? A dupla de volantes, cara. Tem que voltar com Barros e Hugo Moura, entender que os dois se completam. O futebol do Barros cai quando ele não tem um volante à disposição ao lado dele que tem a capacidade física do embate. O Tietê não consegue. O Tietê não é esse cara. Outro perfil, né? E o Thiago Mendes também. Não, o Thiago Mendes não estreou ainda, né? A gente pavimentou 4 vitórias. A gente tinha um time. Hugo ao lado do Cauã, Verrete sentado no banco, velocidade, Ryan por dentro, amassa e joga fora. Quando você monta o combo, PH de um lado, Piton do outro, Nuno, Coutinho, Verrete e Tietê, talvez o único técnico no Brasil que consiga escalar todos esses juntos é o Fernando Diniz. Vocês conseguem enxergar um outro técnico escalando esse combo
no mesmo dia, num jogo, fora de casa? Não consigo. E olha, que um Grêmio, com todo o respeito do mundo ao Grêmio, o Grêmio tem meia dúzia de jogador que tira foto aí no shopping pelo Brasil? Tem meia dúzia de jogador? Não tem ninguém, cara. O Grêmio não tem ninguém. O Arthur, que foi lá, voltou pra cá, voltou pra lá. O Marno, que é um lateral aí que jogou. Marcos Rocha, que joga um pouquinho, já precisa sair, tava em contusão. Cara, olha a humilhação que a gente sofreu hoje. Hoje a gente foi humilhado, cara. 19 finalizações contra uma. Isso é humilhação, cara. Isso é humilhação. O Diniz vai matar o Coutinho. Quantos toques na bola o Coutinho deu hoje? Vocês têm noção ou não? Certeza, certeza. Eu não sei se tem como buscar isso no SofaScore agora, que tem alguma métrica que seja rápido. O jogador que mais tocou na bola em campo hoje foi o Coutinho. Certeza. Deu um passe para alguém fazer gol, criou uma chance, não, tá lá atrás. Toca, toca, recebe, toca, sai, recebe, toca, sai, recebe, toca, sai, recebe, toca. E a bola não sai do lugar. A bola não sai do lugar. Fica ali, ó. Roda, 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 vem, domina. É uma grande roda de bobo, só que quem fica de bobo é o torcedor vascaíno. Como eu falei anteriormente, a equipe vem fazendo um ano regular, só que nessa reta final a gente está deixando a desejar. E isso tem que ter um basta e a gente espera que seja domingo. A gente precisa entregar um pouco mais, a gente precisa se doar um pouco mais. Coletivamente, a gente precisa estar atento aos detalhes para que lances bobos não aconteçam. Então, nós estamos motivados, a gente quer virar essa chave e domingo é uma grande oportunidade para isso. É o que a gente vem fazendo durante todo o ano, é ter o controle do jogo, manter equilibrado sempre durante a partida, sempre vivo na partida. Um pouco mais de brilho para poder marcar, para poder se defender, e isso a gente vem se cobrando. E tenho certeza que domingo vai ser bem diferente do que foi ontem. É isso. Família, deixa eu começar falando sobre o Z4. E de fato, né, o Vasco tem 12 vitórias, enquanto o Santos tem 9 e o Vitória tem 8. Mas assim, essa rodada a gente está mais preocupado porque o Vasco encara o Bahia, jogo muito difícil, e o Vitória encara o Sport, né? Time já rebaixado, apesar que assim, deu uma dificuldade ali para o Botafogo, né? Tava vencendo e o Botafogo foi virar no finalzinho. Então, tem esse detalhe também. Eu tava acompanhando um vídeo do Luiz Heitor, né? Que fala, ele é torcedor do Sport, mas ele fala do futebol brasileiro, assim, de um modo geral, focado também nos times ali do Nordeste, tem essa rivalidade lá, né? Então ele entende que o Sport vai jogar para ajudar a rebaixar o Vitória. Então, sim, não deve ser um jogo fácil, mas o Vitória tá numa crescente, né? Acho que assim, o resultado contra o Palmeiras foi grandioso, né? Empatar e o Palmeiras marretando, e os caras seguraram, né, ali esse empate importante. O Internacional encara o Santos, então tu olha aqui, o Santos ganhando do Internacional seria, né, difícil, porque chegaria a 40, então você teria aqui o Santos, o Inter, né, com a possibilidade de ultrapassar o Vasco já na próxima rodada em caso de derrota para o Bahia. Mas claro que essa condição que o Vasco se encontra hoje de 12 vitórias dá um respiro, mas o Vasco não pode se agarrar a isso e tem que tratar de pontuar aí nos próximos jogos. Espero que o Vasco já, né, traga essa tranquilidade aí para os torcedores já diante do Bahia, porque assim, além da tranquilidade, é ganhar de um adversário difícil. O Vasco está precisando disso. Ganhar é importante, né, nesses 4 jogos aí que faltam. Mas, por exemplo, eu acho que daria uma confiança muito maior ganhar do Bahia, fora de casa, jogo difícil, eles estão com o objetivo, que é conquistar a vaga direta para a Libertadores, do que, por exemplo, ganhar do Internacional em casa, sabe? Pelo momento do Inter péssimo, teve dificuldade para ganhar do Ceará com um jogador a menos. Então, ganhar do Bahia, eu acho que é a vitória que a gente precisa para mudar o rumo, mudar o foco, tirar essa urucubaca e voltar a uma confiança, né, que é importante principalmente para a Copa do Brasil, como a galera também aí comentou, família vascaína. A gente parte agora para as escolhas do Fernando Diniz e o provável Vasco, né? A gente já vem comentando sobre isso. Tá aqui, né, a lista de relacionados para essa partida. Eu acho que quem tá fora aqui, claro, o Coutinho suspenso, e eu não tô vendo aqui também o Diego Minetti, né, o jogador, o atacante de 16 anos. Não tá por aqui, não. Assim, fora isso, a gente não tem nenhuma novidade. Claro que as voltas do Andrés Gomes, do... o Cuesta tá aqui, né? Pelo amor de Deus, tá aqui em cima, e também do PH. Então, família, você vê, né, o comentário ali do torcedor que mandou pra rádio e ele leu ali no ao vivo, em relação ao Verratti, e também, né, a visão do Faísca, e eu concordo, né? Inclusive, eu lembro que eu defendi a contratação do Fernando Diniz muito por isso,
por eu entender que o Vasco, com aquela dificuldade física de não conseguir jogar em transição rápida, que era o estilo do Carille, então dentro dessas dificuldades que o Vasco tinha, o Diniz era a melhor opção. Eu sempre falei isso aqui com vocês, porque ele tem esse jogo apoiado, essa dinâmica de passe, de movimentação, então no meu entendimento era a melhor forma do Vasco tentar chegar ao gol adversário, com essa dinâmica que o Diniz traz. Só que é aquilo, cara, eu vi o Mano falar, né, que se preparou muito para encarar o Vasco do Diniz. O John Kennedy mesmo, recentemente, ele deu uma entrevista, acho que pra TNT, e ele falou sobre isso, que contra o Diniz tem que correr porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então, assim, cara, essa condição que o Diniz tenta trazer pro Vasco não está funcionando, de toque de bola, de movimentação, de o Ryan aparecer do lado esquerdo ou do Nuno aparecer pelo meio, isso não tá funcionando. Porque a galera tá jogando com uma intensidade fora do normal contra o Vasco, tá passando o carro por cima da gente. Então, essa condição física que o Faísca muito bem pontuou ali, e eu concordo, o Diniz é o único treinador no futebol brasileiro que escala esse time. Nenhum outro escalaria. Nenhum outro. Todos optariam por um time, mais físico para jogar fora de casa. Isso é muito certo. É o que eu falei com um amigo recentemente, lá no grupo de membros. O Natan me questionou: poxa, Thiagão, tu fala tanto, né, do condicionamento físico, de um time mais leve, mas isso é difícil, contratar o cara que tem a qualidade, também essa força física. E eu comentei com ele: não, eu concordo contigo. É muito difícil. Por exemplo, o Andrés Gomes, que não caiu nas graças de todos os torcedores do Vasco, né, a galera ali dividida, ele custa 36 milhões, pô. 36 milhões. Ah, é fraco, é isso? Sabe? 36 milhões. Tu imagina um ponta diferenciado, bom, sabe? Com essa dinâmica, com essa capacidade física. Não é fácil. Eu sei disso. Mas nesse Vasco, cara, você consegue organizar um time melhor, com mais saúde para jogar fora de casa. Lá contra o Botafogo e contra o Grêmio. E aí, no decorrer da partida, você tenta encaixar esses caras, né? Com menos tempo, o adversário já mais cansado, de repente vão conseguir entregar. Agora, não existe, família. Tá vendo aí um cara que estuda futebol, que é um comentarista, ele vê da mesma forma que eu, não tem menor condição, não tem cabimento. Não tem. Principalmente para jogar fora de casa. Não dá, assim, para entender, cara. Como é que o Vasco entra em campo com 4, 5 jogadores com muita dificuldade física. E eu vou te falar uma coisa, isso não é de hoje no Vasco. Isso não é de hoje. O meu modo de enxergar futebol, claro que tem derrotas, e todos os times passam por isso, tá? Todos os times passam por derrotas vexatórias, por derrotas que, cara, não tem explicação. O torcedor do Bahia tá lá indignado porque perdeu pro Fortaleza, jogando em casa. Pô, o Vasco com 1 a menos ganhou do Fortaleza. Tu consegue entender? Então todos os times passam por isso. Mas o Vasco nos últimos anos, cara, tem derrotas que, sabe, é difícil, cara, de entender. São derrotas daquele vexame que incomoda. Criciúma, Porto Cabello, a derrota pro rival, né? A derrota pro Vitória fora de casa, com um jogador a mais. E na minha cabeça, todas essas derrotas têm uma grande contribuição da incapacidade física do Vasco. Porque um time com força física, com velocidade, com poder de marcação, né, ou de contra-atacar, perde. Pode perder de forma vexatória? Pode. Mas essa sequência de derrotas aí em todos os anos que o Vasco tem, família, é difícil. É difícil. É muito difícil ter. Porque o Vasco, além de ser mole, né, e tá mal tecnicamente nessas partidas, é mole. E aí é o prato cheio pro adversário passar o carro por cima da gente. Então, né, o que o Pedrinho, o Felipe, a Admar, junto com a comissão técnica, tem que buscar pra temporada do ano que vem é saúde, cara. É saúde. Esse time precisa de saúde. E aí encaixar os jogadores que a gente tem com qualidade, com recurso. O Coutinho tem recurso, o Nuno tem recurso. O Tietchan não é ruim de bola, mas juntos não dá. Não dá. Tem que buscar saúde na próxima janela para que a gente possa ter um ano de 2026 aí e evoluir. Saúde. O Vasco precisa de saúde. Família vascaína. E assim, pra gente comentar um pouco, né, sobre a partida, até destacando a fala ali do Canu, que deve jogar contra o Vasco, tá aí na tela para vocês, né? Tratando essa partida como uma decisão, porque perder pro Vasco e contar ali com a vitória do Botafogo, já pensou o Flucia pronta contra o Palmeiras? Aí a vaga direta pro Bahia vai ficar difícil. Então vai ser um jogo de muita disposição dos caras. Já foi assim contra o Fortaleza, tá? O Bahia, se você pegar as estatísticas do jogo, tu vai ver, foi um massacre do Bahia. Massacre. O Bahia criou muito. Com muita velocidade do Pulga, do Ademir, mas falhou bastante lá atrás, né? E aí o Fortaleza com velocidade, com intensidade do Herrera, do Breno Lopes e também do Pochettino, que estava correndo bastante, o Fortaleza conseguiu essa vitória. Então assim, o time que o Vasco está pretendendo levar a campo, que o Diniz, né, a provável escalação, pelo menos está dando esse time, que é com o Jardim, Cuesta, Robert Renan, PH e Piton, Hugo Moura e Barros. O Nuno deve fazer o papel ali de meia armador, e no comando de ataque, Andrés Gomes,
o David e o Ryan, né? É o melhor time, na minha modesta opinião, é o time que o Vasco tá levando a campo que tem saúde, pelo menos tem saúde. Agora, se vai ganhar, se vai ter uma boa atuação, eu não sei. Agora, que tem a capacidade de competir fisicamente, tem. Aí tem a capacidade para isso. E aí, família, eu deixei por último, né, essa visão do Faísca em relação ao Coutinho, porque a gente já até trocou uma ideia sobre isso. O Coutinho não vem conseguindo exercer um papel de protagonista no Vasco. Eu falei com vocês que ele vem sendo um bom coadjuvante, porque pega na bola, tenta melhorar a saída, tenta dar dinâmica, mas não consegue. O time não consegue progredir. Principalmente nesses jogos contra Botafogo e Grêmio, que o Vasco não tinha velocidade para aproveitar a qualidade de passe do Coutinho. Contra o Fluminense, e contra o Fluminense ele foi muito bem, né? Um meio armador realmente pausando o jogo, pensando o jogo, tendo a velocidade na frente, né? Com o Ryan, com o Andrés Gomes. Então é por aí, família. É por aí. Realmente, essa dificuldade que o Diniz tá dando pro Felipe Coutinho, de fazer ele pegar na bola toda hora, cara, isso realmente é ruim, porque você tira o Coutinho de uma área do campo que ele pode ser importante, né? Que é num toque, que é num passe, que é numa finalização, né? Eu comentei isso aqui com vocês, a gente não tá vendo mais o Felipe Coutinho chutar pro gol. Chapar, cadê a chapada do Coutinho? Porque ele não fica nessa condição. Ele tá lá atrás, ele busca. Então, eu acho que isso é uma incoerência do Fernando Diniz, e é aquele debate que a gente tem. Você vai fazer o Coutinho buscar a bola lá atrás, mas, irmão, tu tem que ter velocidade. Tu tem que ter o Ryan de 9. Tu tem que ter o Andrés Gomes, pelo menos, para que esses jogadores possam atacar a última linha com um passe dele longo, né? Agora, quando tu tem o Verratti, que o cara é o cara pesado, que vai receber essa bola, tem que receber essa bola para fazer a parede, e não consegue dar dinâmica. O Ryan também não é esse cara que vai atacar o espaço. Ele domina e arrasta. E o Nuno também não tem velocidade. Família, fica muito difícil pro Felipe Coutinho performar, entregar. Então eu espero que, independente do resultado de amanhã, a ideia do time é essa. Esse time precisa ter sequência. Ah, tá perdendo o jogo, tá aí. Não, deixa o time equilibrado. Toda essa merda começou quando o Diniz fez as mudanças que fez contra o São Paulo, voltando à maluquice dele. Então, esse time é a ideia. Um time equilibrado, com Hugo Moura, com Barros e com atacantes de velocidade na frente. A ideia tá aí. Independente do resultado, não muda pro jogo do Internacional, não muda pro jogo do Mirassol, não muda pro jogo do Galo e não muda pro jogo contra o Fluminense. Porque se a gente tem alguma chance de conquistar alguma coisa e melhorar no Campeonato Brasileiro, é com essa ideia aí, com esse time aí e também com a estratégia de, né, ser um pouco mais equilibrado e não deixar a defesa exposta. É por aí, o caminho é esse aí. Fui!